e as brasileiras e brasileiros que nos acompanham nessa sessão do Senado Federal. Eu não poderia, num dia emblemático como esse, 26 de março, após o julgamento aí, que acabou aceitando por o indiciamento lá no STF de pessoas que supostamente participaram de uma tentativa de um golpe, né, algo que nós já discutimos várias vezes, não para em pé para quem tem um mínimo de bom senso, de atenção ao que diz a legislação brasileira. Eu, como um parlamentar independente, que todo mundo que convive comigo sabe, eu voto e sei das minhas limitações e imperfeições, mas voto pelo Brasil sempre. Independente se está governo Bolsonaro, se está governo Lula. Tenho críticas ao governo Bolsonaro, já demonstrei isso, inclusive no voto. Agora, o que está acontecendo, senhor presidente, e nós temos que deixar claro, não é justiça, é vingança, é justiçamento, e isso a gente não pode aceitar. A gente ontem percebeu no plenário lá do STF, que inclusive o desembargador, ex-desembargador, Sebastião Coelho, foi detido, expulso do plenário. Quer dizer, um advogado que tem todo o interesse em estar ali, é advogado de uma das vítimas, não poder ficar. Cadê a OAB nessa hora? E aí a OAB vem com a nota assim, totalmente estapafúrdia, aberta, sem uma posição. É o que a gente tem visto da OAB, infelizmente. A gente perceber advogados ali, dos agora considerados réus, nesse teatro que está sendo feito, ao arrepio da lei, num tribunal político que é o STF, escancaradamente, com lado, alguns ministros, inclusive um que dizia que o ex-presidente é o próprio demônio. Como é que uma pessoa pode julgar outra achando que ele é demônio? Qual é o julgamento disso? O outro se diz vítima. O Dino chamava de demônio, que era do governo Lula. O ministro Alexandre de Moraes se diz vítima dessas pessoas. Como é que ele pode julgar? Ele tinha que se declarar suspeito, impedido. Que julgamento é esse? E aí vem também o Zanin, ministro Zanin, advogado pessoal do Lula, que dia sim, dia não, fala impropérios contra o ex-presidente da República. Olha, eu não estou querendo, independente de quem gosta e quem não gosta, eu estou falando isso como um político independente, repito, de um partido independente, que não é o partido do ex-presidente. Mas está errado. As pessoas de bem precisam se levantar com essa injustiça. Como é que se coloca a cabeça no travesseiro, vendo a Constituição desse país ser rasgada, sucessivamente, abusivamente, por esses que deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição? Você vê os advogados ontem, como eu vi, todos que tiveram estômago para assistir um pouco desse justiçamento, porque não é julgamento, estômago, você vê os advogados ali dizendo, mas olha, eu não tive acesso às provas, aos autos, ao celular do meu cliente. Isso é uma vergonha. E sabe por que não querem levar para o plenário, que os próprios ministros, senador Espiridião Amin, não querem levar para o plenário do STF? Porque eles sabem que a divergência vai ser maior no plenário. Vai escancarar uma aula de Constituição para esses ministros que estão fazendo esse justiçamento. Olha, a Lava Jato, o Mensalão, foram anos, 7 anos,
vai, ouve o advogado, vê prova, analisa, respeita os prazos. Estão fazendo agora em poucos meses. Será que ninguém está vendo isso? Os 2 pesos e 2 medidas. Que estão colocando a toque de caixa a velocidade da luz. Que perdeu completamente a razão, é só emoção, é ódio, é vingança, é revanche. O que é que nós estamos transformando o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho? É isso que vai reconciliar o Brasil? É fazer esse tipo de coisa? Eu repito, para obedecer o tempo. O grande responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil somos nós, senadores da República, eu me incluo. Somos nós que em mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos a honra de estarmos aqui, nesse momento da história exato, 81 apenas de nós, e que estamos deixando isso acontecer, que vai respingar nos filhos, nos netos, nas futuras gerações, que vão nos cobrar, porque o tempo é o senhor da razão. Em pouco tempo, porque é diferente do julgamento do Lula, do julgamento do mensalão, do petrolão, que teve prazo obedecido, que teve prova robusta. Esse não tem nada. Zero. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu acredito muito na capacidade de reflexão de todo ser humano. E principalmente meus colegas, que eu conheço e vejo virtude em todos. E aprendo com todos. Mesmo tendo divergências de ideias, mas são seres humanos. Eu acredito num sentimento, não pode estar correto. Não pode estar correto a gente ver uma pessoa ser condenada com 2 ministros que já votaram a 14 anos de prisão e 30 milhões de reais. Uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos, porque pichou, perdeu o mané. Uma frase do ministro-presidente que está lá. É sinal demais que nós estamos com esse país de cabeça para baixo, que perderam a noção, que estão acabando com a nossa nação. É o que nós temos, essa nação. O país que tem tudo para estar no topo do mundo é o Brasil. Acabaram com a segurança jurídica desse país. Voltou o sentimento de impunidade, porque estão liberando traficante corrupto todo dia, mas estão perseguindo quem cumpriu a lei, como Deltan Dallagnol, como tantos outros juízes, desembargadores que cumpriram do TRF, no caso da Lava Jato. Estão acabando com o nosso país, mas eu acredito muito que ainda dá tempo, não mais do bicentenário, não mais nos 200 anos do Senado, porque nós perdemos o time, mas ainda dá tempo, nos 201 anos do Senado, a gente cumprir o nosso papel, fazendo o que cabe a nós. Tirar da gaveta um dos mais de 60 pedidos de impeachment, acabar, a partir daí eu tenho certeza que no dia seguinte, acaba esse famigerado inquérito das fake news que completou 6 anos nesse mês. Uma coisa completamente estapafúrdia, que os alunos de direito do primeiro semestre, segundo semestre, ficam olhando e dizendo o que é que eu vim fazer de direito, se esses caras que escreveram livros, que estão no Supremo, me dão sinal invertido o tempo todo.